Gente, boa tarde a todas. Obrigada, Simone. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Meu nome é Gabriela e eu te ensino a fazer pães e bolos perfeitos sem glúten. Hoje nós vamos para a nossa segunda live nesse novo modelo, esse novo estilo de lives que é de perguntas e respostas, tirando dúvidas de vocês. Então, como que vai funcionar essa live aqui? Eu tenho uma lista de perguntas que eu peguei dos comentários do YouTube. E aí eu vou tratar dessas dúvidas aqui que vocês tiveram, mas o objetivo dessa live é te atender de uma maneira mais particular, ou seja, você pode solicitar a participação na live e a gente vai conversar uma olhando para a outra, tá bom? Pra gente conversar e eu poder te ajudar mais e melhor. Então esse é o objetivo da live. Enquanto ninguém solicita participação, eu vou tirando as dúvidas que eu tenho aqui já anotadas e pode ser a sua dúvida também. Tá? Pode ser um ponto cego para você, ou seja, você nem sabia que deveria saber daquilo. Então é importante a gente sim prestar atenção na dúvida do outro, porque essa pode virar uma chave, né? Pode ser o que estava faltando para a gente começar a acertar as nossas receitas sem glúten. Então vamos lá, nossa primeira pergunta que eu escolhi para falar com vocês hoje é a seguinte: como que substitui o leite de vaca, o leite animal? Para quem tem alergia, para quem tem algum grau de intolerância à lactose. É o meu caso, eu tenho intolerância à lactose grave, então eu não posso consumir nada, nem produto zero lactose. E eu preciso substituir tudo então que vai leite por algum outro ingrediente, alguma outra opção. Então vamos lá. Quais são os substitutos que nós podemos utilizar para o leite animal? Nós podemos usar leites e bebidas ou bebidas vegetais, Leite de coco, leite de amêndoas, leite de amendoim, gergelim, leite de arroz, leite de inhame. Então a gente tem várias opções de leites vegetais para nós utilizarmos em substituição ao leite animal, tá? Tem algumas diferenças quando a gente substitui por um ou por outro. Por exemplo, quando a gente usa o leite de coco, a gente tem ali um leite com uma alta concentração de gorduras, com uma alta concentração de proteínas, E aí, se a gente utiliza, então, para substituir o leite animal, o leite de arroz, a gente já peca um pouco a gente já tem um déficit nessas substâncias, A gente não tem muita proteína e a gente tem quase nada de gordura no leite de arroz. Então, diferente de um resultado de um bolo feito com leite animal ou com leite de coco, o resultado de um bolo feito com leite de arroz, se você não fizer ali as adaptações necessárias, pode ficar um pouquinho diferente, tá? O resultado final. Fica mais ou menos parecido quando a gente utiliza a água, A água também é um substituto para o leite animal. Só que da mesma maneira que o leite de arroz, que é pobre em gorduras, a água também não tem gordura. Então, você vai sentir uma leve diferença no resultado final de um bolo feito com leite, Leite de coco, leite animal, com um bolo feito com água ou leite de arroz, tá? Por conta dessa diminuição na quantidade de gorduras e na quantidade de proteínas dentro dessa receita. Então, quais são as alterações que são leves, tá? Tem gente que nem percebe, mas tem sim uma leve alteração no resultado final. Quando eu tenho um bolo feito com água, a depender dos demais ingredientes, é claro, tá? Não é a água sozinha, somente essa substituição, ela não é suficiente para ressecar a sua massa, depende muito dos demais ingredientes. Então a diferença é que eu posso ter um bolo levemente mais ressecado quando eu uso a água no lugar do leite, ou quando eu uso o leite de arroz no lugar do leite animal, ou do leite de coco, do leite de amêndoas, tá? Porque eles têm essa diferença na quantidade de gorduras que vai interferir um pouquinho no resultado final. Então nós temos essas opções de substituições, de bebidas vegetais, água, sucos de frutas, O bolo de laranja ele vai o suco da laranja. O bolo de maracujá, a gente consegue colocar o suco do maracujá. Quando a gente faz um bolo de limão, a gente coloca uma parte do suco de limão, uma parte do leite vegetal, por exemplo, Então a gente consegue substituir o leite nesse formato de leite muito tranquilamente nas receitas sem glúten e sem leite animal. Quando a gente já vai para o leite condensado, porque a gente tem outros tipos de produtos derivados do leite que nós usamos nas receitas, certo? Quando a gente quer substituir o leite condensado nas receitas, a gente pode usar o leite condensado vegetal. Inclusive, aqui no Instagram, no canal do YouTube, tem um vídeo lá ensinando o leite condensado vegetal. Ele fica bem parecido em questão de consistência, tá? Com o leite condensado tradicional, com leite animal.
Então, a gente consegue fazer essa substituição do leite condensado animal pelo leite condensado vegetal para substituir nas nossas receitas de bolos, nas nossas receitas de recheios, né? A gente consegue fazer essa substituição. Vai dar diferença no resultado final? Com certeza, né? São produtos diferentes, de origens diferentes. Então, o sabor é diferente, a consistência pode ficar diferente também, só que fica uma delícia. Então, igualmente delicioso. Então, assim, a gente vai ter uma diferença leve, tá bom? Mas a gente consegue fazer a substituição de um leite condensado com leite animal por um leite condensado feito com leite vegetal, leite de coco, leite de amêndoas. São excelentes leites para que a gente faça o leite condensado por conta dessa alta concentração de gorduras também, tá? Já o creme de leite, aí hoje a gente já tem opções, né, de cremes vegetais. Creme de amêndoas, já tem de algumas marcas. Se a gente não tem a opção de comprar, a gente pode fazer em casa um creme de castanhas, né? Bate a castanha com um pouquinho de água, castanha de caju hidratada, bate com o mínimo de água somente para dar cremosidade. Então a gente consegue fazer esse creme de leite mais caseiro, né? Com a castanha, triturando a castanha hidratada. Ou a gente consegue comprar também esse produto, creme de amêndoas, um creme vegetal. Então a gente tem essa opção também. Vai dar alteração no resultado? Com certeza, são cremes de leites, né, diferentes. A gente tem textura, consistência diferente, resultado final, consequentemente, diferente. Mas eles são deliciosos e ficam incríveis quando a gente utiliza eles para fazer algum recheio, né? Esse creme de amêndoas, inclusive, dá para ser utilizado em receitas salgadas, como estrogonofe. Se você não tem opção de fazer estrogonofe porque não pode consumir leite animal, você pode usar o creme de amêndoas para colocar no estrogonofe, porque ele é neutro, ele não tem sabor de amêndoas. Então, o seu estrogonofe vai ficar incrível. Dá para fazer creme branco para lasanha, né? Eu já fiz várias vezes, amo. O que mais que dá para fazer com o creme? Dá para fazer um creme de cacau, um creme de baunilha, né? A gente consegue misturar esse creme de amêndoas junto com o leite condensado ou com um leite vegetal e aí faz, né, os cremes, os recheios. Dá pra fazer diversos tipos de recheios. Ó, a Isali também faz estrogonofe com creme de amêndoas. Fica incrível, né, Isali? Eu amo, faço muitas vezes, né? Fica bem saboroso. Pra mim, não tem diferença quando utilizava o creme de leite animal, né, com o creme de amêndoas, porque ele tem um sabor bem neutro. Então, essas são as opções que a gente tem para substituir o leite animal em nossas receitas, certo? Próxima dúvida. Como que a gente faz para utilizar as farinhas de castanhas, as farinhas de oleaginosas? Oleaginosas, né, é um grupo de alimentos no qual a gente tem ali principalmente não, nós temos as castanhas, né, que são alimentos ricos em gorduras, então por isso eles são classificados como oleaginosos. Então, dentro desse grupo, a gente tem a farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, castanha do Pará, pistache, macadâmias, avelãs. Então, a gente tem diversos tipos de castanhas, nozes, que a gente pode utilizar nas nossas receitas. Existe uma proporção que eu devo obedecer de adição desse tipo de farinha nos meus mix de farinha sem glúten? Eu uso uma proporção. A minha proporção é de aproximadamente 20% de farinhas de castanhas, de farinhas oleaginosas. Por que essa quantidade? Porque com essa quantidade eu não preciso alterar os demais ingredientes. Por quê? Porque se eu coloco uma grande quantidade de farinha de amêndoas, né, 150 gramas, eu agrego, além da farinha, eu agrego gordura também a essa massa. Se o meu bolo já tem uma certa quantidade de óleo, né, eu posso deixar essa massa pesada, ela não vai crescer direito, ela pode ficar embatumada por conta desse excesso de gorduras na massa. Então, quando eu uso uma grande proporção de farinhas de oleaginosas, eu preciso reduzir a quantidade de gordura da massa. Então, para que a gente não precise alterar os demais ingredientes, você pode adicionar à sua receita aproximadamente 20% de farinhas de castanhas, de farinhas de oleaginosas. E quais são as funções dessas farinhas nas nossas massas? Elas vão atuar principalmente dando maciez às massas. Por quê? Porque elas são ricas em gorduras e ricas em proteínas. E esses componentes, eles ajudam a massa a ficar mais macia e mais úmida também.
Então, as farinhas de oleaginosas, as farinhas de castanhas, entram nessa proporção para darem essas características especificamente, tá? Quando eu já trabalho com farinhas, com receitas low carbs, aí é outro objetivo, né? É com outro objetivo que a gente usa as oleaginosas. Nos nossos bolos, nos nossos pães sem glúten, a minha recomendação é de até 20% para que a gente consiga obter somente essas características, né? Além de valor nutricional, claro, ela vai contribuir, né? Que elas são ricas em proteínas, minerais, vitaminas, fibras, né? Gorduras boas. Então, as farinhas de oleaginosas vão contribuir com isso também, mas elas vão entrar para dar maciez e umidade a mais para as nossas massas de pães, de bolos sem glúten. Então, a recomendação que eu faço para você é de usar essa proporção, tá bom? Acima disso, acima de 40%, eu já recomendo reduzir um pouquinho a gordura, porque senão a sua massa de bolo, principalmente, né, que ela é mais leve, ela precisa ser mais leve, mais aerada, ela pode ficar pesada por conta desse excesso de gorduras na massa, tá bom, gente? Que mais? Próxima pergunta. Enquanto isso, gente, ó, se vocês quiserem participar da live, quiserem perguntar para mim, olhando no olho, solicitem a participação, tá? Deixa eu ver, ninguém solicitou até agora, então vamos continuar aqui. Mas solicitem a participação para a gente conversar, para eu tirar sua dúvida e te ajudar de maneira mais particular, que aí eu te ajudo melhor, tá bom? Vamos para a próxima pergunta enquanto alguém toma coragem. Vamos lá. Como armazenar corretamente os pães sem glúten? Recebo diversas perguntas de minha massa ficou seca no dia seguinte, o meu pão ficou duro, o meu pão tá esfarelando. E aí, a gente tem, claro, outros tipos de problemas que podem resultar num pão que esfarele, num pão que fique duro, né? Mas a gente tem que observar também o armazenamento desse produto. Se a gente armazena esse pão da maneira incorreta, a gente acelera, contribui para que ele resseque no dia seguinte. Nem no dia seguinte precisa chegar, né? Já nas primeiras horas aí ele já começa a ficar ressecado se a gente armazená-lo incorretamente. Eu recomendo sempre que, se você puder, você congele o seu pão no mesmo dia que você fez. Por quê? Já vou explicar. Quando a gente trabalha com pães sem glúten, a gente coloca uma grande quantidade de farinhas, né? E as farinhas que a gente utiliza têm uma grande quantidade, uma grande proporção de amido. E o amido envelhece o produto mais rapidamente, tá? O amido de milho, o amido da farinha de arroz, cada um tem um tempo ali para envelhecer. Então, uns envelhecem mais rápido, outros mais lentamente, mas todos envelhecem o produto. Então, eu recomendo que você congele no primeiro dia para que você mantenha essas características de maciez, de umidade da massa, né, na massa. Então, assim, você vai fazer hoje, vai consumir o que você for consumir no dia e o restante você embala muito bem em um pote com fechamento hermético, aqueles que fecha, veda bem para impedir a entrada, a saída de umidade, né, desse produto. Você vai colocar dentro de 2 saquinhos de congelamento bem amarradinhos, bem vedados, tá? Você pode embalar também a unidade, se eles forem pães modeláveis, em plástico filme, embalar muito bem para colocar no congelador. Tá? Então você vai armazenar dessa maneira, muito bem embalados, para que eles não percam umidade para o ambiente. Então assim, quando você congela no dia que você fez, mesmo que você vá consumir no dia seguinte, né, a menos que seja um pão de forma, que ele se mantém bem úmido, bem macio para o dia seguinte. Se for um pão francês, por exemplo, que tem uma elevada quantidade de amido, tem um teor um pouquinho menor de fibras, né, tem uma umidade menor, porque a gente precisa modelar esse pãozinho. O pão francês, se a gente deixar de um dia para o outro na bancada, ele vai ficar bem mais firme do que no dia que você fez. Então, principalmente esses pães que são menos hidratados, a gente tem que congelar no mesmo dia. Ou pôr na geladeira e no outro dia reaquecer esse produto para retomar as características do primeiro dia que você fez, tá bom? Então, o recomendado é congelar os seus pães sem glúten, para manter essas características de umidade, de maciez, quando você for descongelá-lo, tá? E aí o ideal é que você aqueça um pouquinho a fatia ou a unidade do pão, né? Aqueça um pouquinho no micro-ondas, no forno pode ser também, pode ser na frigideira, pode ser em uma sanduicheira, numa torradeira, tá? Você pode aquecer um pouquinho esse pão, porque aí sim eu tenho aquela revivada do pão, né? Eu tenho um pão que volta à umidade, que tem maciez, que não esfarela. Você pode fazer o teste em casa. Quando você congela uma fatia de pão, por exemplo, e no dia seguinte você só descongela e não reaquece, ela vai ficar esfarelando um pouquinho, tá bom?
ela vai esfarelar um pouquinho. Então, reaquecer ajuda a ativar essas ligações entre os pães, dos bolos também. A Isali tá me perguntando se os bolos, como que a gente deve fazer, né? Nos bolos a gente pode fazer da mesma maneira. A diferença é que nos bolos nós temos uma quantidade maior de gorduras, né? Então eles se mantêm úmidos e macios por mais tempo do que os pães, porque os pães têm um teor menor de gordura. E aí, né, outros ingredientes têm mais farinhas, menos hidratação. Então a gente já tem uma tendência maior de ressecamento nos pães por essas características da própria massa, né? Nos bolos, a gente tem um favorecimento nisso, porque a gente tem mais gordura, a gente tem mais hidratação. Então, a gente pode deixar, sim, na bancada de um dia para o outro o bolo. Amanhã ele vai continuar macio. Você pode colocar na geladeira, só que aí ele vai enrijecer, tá? Na geladeira ele fica mais firme. E aí, da mesma maneira que o pão, você pode aquecer esse pão, esse bolo, essa fatia desse bolo, aquecer no micro-ondas rapidinho, só para dar uma aquecida bem pequena. E aí você reativa essas ligações e ele também volta à umidade, volta à maciez, tá bom? Pode congelar os bolos? Pode congelar os bolos também. Eu congelo os meus bolos, porque quando eu faço um bolo, né, é muito grande para 2 pessoas. Então, eu congelo sempre e quando eu preciso, quando eu quero consumir algum pedaço, eu tenho lá fatiado, eu somente retiro a fatia, descongelo, aqueço um pouquinho e ele tá como se fosse feito no dia. Então, é maravilhoso. E eu indico que congele, se você puder, se você tiver espaço, mais do que guarde na geladeira. Por quê? Porque quando você resfria um produto sem congelar, um produto sem glúten, um pão ou um bolo, tá? Quando você resfria um pão, se você resfria um bolo sem congelar, o envelhecimento desse produto, ele é mais acelerado do que quando você congela, do que quando você deixa na bancada. Então, o ideal é ou congela ou deixa em temperatura ambiente, até no dia seguinte, tá bom? Na geladeira ele envelhece mais rápido, então ele endurece mais rápido. Claro que se você esquentar novamente, ele vai voltar à umidade e maciez. Só que ele fica firme sim. Coloca o seu pão hoje na geladeira, amanhã ele vai estar duro, tá? Mas você consegue voltar às características quando você aquece esse produto novamente. Então, só para você ter essa ciência de que na geladeira, os pães e os bolos sem glúten envelhecem mais rapidamente do que congelados. Congelado, você tem um retardamento no envelhecimento desses produtos, tá bom? Esse envelhecimento, gente, eu tô batendo no microfone toda hora, desculpa. Esse envelhecimento, ele é chamado de retrogradação do amido, tá? Então, é o amido que promove esse envelhecimento do produto. E aí, a depender das farinhas que você usa, esse envelhecimento vai ser mais rápido ou mais lento. Exemplo, quando a gente usa o amido de milho nas nossas receitas de pães e de bolos sem glúten, o amido de milho ele envelhece mais rápido do que se eu usasse a fécula de batata, né? Então, se você tem a opção de usar a fécula no lugar do amido, quanto ao envelhecimento do produto, você tem mais benefícios com a fécula do que com o amido, tá? Quanto a características de maciez e leveza, eles são bem parecidos, tá bom? Então, é só observando isso. E aí, aproveitando o gancho, né? A outra pergunta era se poderia congelar os pães que levem amido. E na verdade você pode e deve congelar os pães que levem amido para você reduzir o envelhecimento desse produto. Aproveitando aqui também, você não deve congelar coisas com amido como cremes, recheios. Por quê? Porque aí vai acontecer o seguinte: quando você está lá fazendo o seu recheio na panela, você coloca o amido de milho vai espessar esse creme, vai dar consistência para esse creme, correto? E aí, quando você congela esse produto, né, o amido tá lá cheio de água, a molécula de amido tá túrgida, cheio de água. E aí, quando você coloca esse creme no freezer, quando você congela, essas moléculas, elas vão se romper, liberando a água que estava presa dentro dela. E isso vai danificar o seu produto. O seu creme, ele não vai ter mais cremosidade, ele vai liberar água. Então, você tem prejuízos ali, você perde o seu recheio se você congelar ele quando você espessa esse recheio com o amido de milho, tá bom? Só para vocês ficarem atentas a essa diferença. Vamos lá. Já vi que tem perguntas aí no chat. Podem ir falando, tá bom? Que eu já vou responder vocês também. Tem mais algumas aqui que eu separei. E quem quiser, gente, solicitar participação na live, fique à vontade. Vai ser uma alegria conversar com você, tá? É só solicitar aqui que eu te aceito e aí a gente vai conversar, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Como evitar massas secas no dia seguinte?
eu já falei, né, que é armazenar corretamente. E aí, existem algumas coisas que a gente tem que fazer e observar durante o preparo da receita para que o nosso pão, o nosso bolo não fique seco no dia seguinte. A primeira coisa é você usar uma receita equilibrada. Você usar uma receita que seja equilibrada tanto em quantidade de farinhas do seu mix, então você tem que ter um mix com pelo menos 3 tipos de farinhas. Você precisa ali ter gorduras em quantidades suficientes, líquidos em quantidades suficientes, porque se eu coloco líquido a menos na minha massa, a farinha vai hidratar, vai absorver todo aquele líquido, vai ficar faltando e aí eu vou ter uma massa que fica seca no dia seguinte. Então a falta de líquidos ali no preparo da sua massa crua vai interferir no resultado final consideravelmente. Se sua massa estiver seca, o seu resultado final também vai ficar seco. E aí nós temos outro problema, que é o esfarelamento desse produto. Quando a gente tem pouca umidade, as nossas ligações ali, elas vão ficar prejudicadas. Então eu tenho um esfarelamento maior desse produto quando eu tenho falta de líquidos na receita, tá bom? Então essas são algumas das causas, tá? Você precisa ter uma receita equilibrada, uma receita que seja que tenha farinhas ricas em proteínas, que tenha proteínas na massa, que tenha gorduras na massa, tá? Para você ter essa característica de maciez e de umidade, sim? Então, você precisa de uma receita equilibrada primeiramente, executar essa receita no tempo correto, seguir a ordem de adição dos ingredientes, aquecer o seu forno antes de levar a massa para assar, não deixar a sua massa assar por muito tempo, senão ela vai ressecar. Assim que o seu pão, o seu bolo esfriar, você vai armazenar esse produto, isolá-lo do ambiente para evitar a perda de umidade. Não deixe esfriando dentro do forno, tá? Porque tudo isso interfere na massa. Então você vai perdendo umidade conforme você for cometendo esses erros. E aí o seu resultado final vai ficar seco, com certeza, tá bom? Então é só observar esses cuidados que o seu pão, o seu bolo vão ficar incríveis, tá? Macios, úmidos, deliciosos. Mas observe esses cuidados, são cuidados simples, que você aplica ali no seu dia a dia, depois que você acostuma, você nem percebe mais, você já faz no automático, tá? Mas é preciso ter esses cuidados para que você tenha um pão, um bolo sem glúten macio, úmido, né, saboroso, que não esfarele e que tenha com essas características nos dias seguintes também, né? Então, só observando esses cuidados. Minha próxima pergunta aqui. A farinha de trigo sarraceno tem glúten? Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Eu já recebi com frequência, na verdade, esses últimos dias, essa mesma pergunta, nesse sentido, né? Do trigo sarraceno conter glúten. Na verdade, a farinha de trigo sarraceno, ela não contém glúten naturalmente, tá bom? Ela pode sim sofrer contaminação cruzada por farinha de trigo, por glúten, mas naturalmente ela não contém glúten. Apesar de o nome ser, né, trigo, ele não tem o glúten, apesar de ser parecido com a farinha de trigo nas suas características, né, de quantidade de lipídios, de gorduras, de proteínas, de fibras. Então, eles têm essa similaridade nessas características, mas o trigo sarraceno essencialmente não contém glúten, certo? Mas pode sofrer contaminação cruzada. Então, se você tem alguma sensibilidade ao glúten, se você tem doença celíaca, alergia ao trigo, né, é importante sempre verificar o rótulo para evitar a contaminação cruzada, porque pode, né, afetar o seu organismo, tá bom? Então, é importante sempre consultar o rótulo. Evite de comprar a granel esse tipo de farinhas, né? Qualquer coisa a granel, não compre, porque pode ter contaminação cruzada e isso vai afetar a sua saúde. Muito importante essa observação, tá? Que mais? Qual farinha posso utilizar para substituir a farinha de aveia? Tá? A farinha de aveia é uma farinha de estrutura, certo? Então ela é responsável por dar suporte para a nossa massa, por fazer com que a nossa massa, quando cresça, não baixe, né? Para trazer umidade, para trazer maciez, para agregar fibras, valor nutricional para as nossas receitas. Então a farinha de aveia, ela é maravilhosa. Só que a gente precisa utilizá-la na maneira correta, na proporção correta, porque se em excesso, essa farinha pode pesar a sua massa e a sua massa vai ficar embatumada, não vai crescer direito. Então é importante sempre utilizar a proporção correta, não coloque em excesso, porque você vai ter prejuízo na sua massa. Bom, como que eu substituo então a farinha de aveia? Quando você vai substituir algum ingrediente, é importantíssimo que você saiba
quais são as funções daquele ingrediente na sua receita. Isso é primordial para você substituir conscientemente, para você evitar perdas, erros de receita, perda de dinheiro, de tempo, de ingrediente. Você precisa conhecer o ingrediente que você está utilizando, tá? Conhecer as características daquele ingrediente, conhecer as funções que ele tem, né? Por que ele está naquela massa, o que ele faz naquela massa, é muito importante. Porque se você vai substituir uma farinha, por exemplo, a farinha de aveia, né? Por uma outra farinha e não conhece as características dela, não sabe que ela é uma farinha de estrutura, você não sabe qual é o princípio que você precisa observar quando você está fazendo a substituição, ou seja, tratando de farinhas, você precisa substituir uma farinha pela outra desde que elas estejam dentro do mesmo grupo. Então eu não posso substituir uma farinha de estrutura por uma farinha de maciez e leveza. Eu tenho que substituir uma farinha de estrutura por outra farinha de estrutura. Além disso, a gente precisa ter consciência de que cada farinha tem sua particularidade, né? A farinha de arroz branco é rica em amido, pobre em fibras, é uma farinha neutra, né? Tanto em coloração quanto em sabor. A farinha de aveia, ela é rica em amido, ela é rica em fibras. Então, eu tenho um resultado bem diferente quando eu uso a farinha de arroz e quando eu uso a farinha de aveia, certo? Então, quando você vai substituir uma farinha, você precisa observar quais outras farinhas agregam a essa receita um valor similar de proteínas, um valor similar de fibras, para que eu consiga também ter um resultado final parecido. Se eu faço uma troca muito diferente, de uma farinha muito diferente, a gente vai ter um resultado final bem diferente também, tá? Então, para que você mantenha ali as características da receita, é importante que você substitua uma farinha pela outra, que tenham teores similares de proteínas, de gorduras, tá? De fibras, para você ter um resultado final assim também. Ok, e por qual outra farinha, então, eu posso substituir a farinha de aveia? Você pode substituir por farinha de grão de bico, por farinha de feijão branco, por farinha de trigo sarraceno, farinha de teff. São farinhas ricas em fibras, ricas em proteínas, tá? Que agregam maciez, que agregam estrutura, umidade para a massa. Possuem esses teores de proteínas e gorduras bem similares ao da aveia. Por isso o resultado ele não é tão alterado quando a gente faz essa substituição. Mas você precisa conhecer o seu ingrediente para saber exatamente qual outro você pode usar no lugar. Para você ter ali um padrão nas suas receitas, para você não modificar demais e acabar errando essa receita. Quem não sabe os princípios de substituição, quem não conhece os ingredientes, né, as chances de erros, elas são imensas. Porque se você fizer uma substituição incorreta, você vai errar a sua massa, tá? É importante sempre, eu sempre falo nas lives, porque é muito importante. Não basta eu te dar uma receita, você precisa entender aquela receita para você adequar ao seu dia a dia. O seu filho tem alergia a algum ingrediente, você não tem determinado ingrediente em casa, na sua cidade não vende determinada farinha, então você precisa saber as funções para saber como substituir de maneira consciente, de maneira a não perder as suas receitas e produzir pães e bolos perfeitos sem glúten, tá bom? Pronto, vamos para a nossa última perguntinha minha e aí nós vamos para o chat. Gente, vamos para as dúvidas no chat, tá? Já. Podem colocar suas perguntas, tá? E se alguém quiser participar comigo, conversar comigo aqui, quase pessoalmente, por favor, não fique acanhada, tá? Não tenha vergonha, nós estamos todos em família aqui, tudo em casa. Então, solicita aí para eu te conhecer, saber um pouquinho mais sobre você e pra gente conversar e tirar todas as suas dúvidas. Vamos para minha última pergunta aqui e aí depois vamos pro chat. Por que algumas receitas, essa é boa, ficam com sabor forte de farinha de arroz? Quem já fez uma receita de bolo, de pão, e quando você foi comer aquela receita, ela tinha um gosto forte da farinha de arroz, aí você pensou, nossa, mas a farinha de arroz é neutra, não era para ter sabor de farinha de arroz. E aí a gente entra num problema que é a quantidade de farinha de arroz, que é o equilíbrio dessa receita, tá? Por mais que a minha farinha de arroz seja neutra, tanto em sabor quanto em coloração, se ela estiver em excesso na massa, ela vai deixar um sabor residual. Não só sabor, né? Você vai sentir diferença na textura da massa. Quem nunca fez um bolo, um pão que ficou parecendo que estava comendo areia? Eu já fiz. Como que eu fiz isso? Eu substituí a farinha de trigo por farinha de arroz só.
Então eu coloquei uma grande quantidade de farinha de arroz, não equilibrei com outros tipos de farinhas, e aí eu tive um bolo que ficou parecendo areia quando eu fui comer. Farelento, né? Grumoso, granuloso, né? É a palavra que eu tava procurando. Então, sim, se você tem um bolo ou um pão que fica com sabor de farinha de arroz, é porque você está colocando uma quantidade exagerada de farinha de arroz, a sua receita está desequilibrada, você não está colocando outros tipos de farinhas de outros grupos para equilibrar esse mix de maneira a que você tenha um pão ou um bolo sem sabor forte de nenhuma farinha, macio, úmido, fofinho, que cresça bem, que tenha volume, tá bom? Então é muito importante. A proporção dos ingredientes ela é essencial para que você tenha um resultado final que você goste. Porque se sua receita já começar errada, não tem como dar certo, né? A menos que você saiba muito bem como corrigir. Mas se você já pega uma receita e replica essa receita sem o conhecimento básico, você vai eventualmente errar esse produto ou não gostar do resultado. Tá bom? Certo, gente? Agora eu vou para as perguntas do chat. E eu não tô vendo ninguém corajoso aqui pra vir falar comigo. Não acredito. Depois eu tenho um recadinho muito especial pra vocês. Gente, fiquem comigo até o final que eu tenho um recadinho massa. Gente, vamos lá. Tá caindo o mundo aqui em casa. Tomara que a internet não caia também. Vamos lá. Isali, bem-vinda. Márcia Regina. Posso alterar os ovos por chia, linhaça, purê de maçã como gel? Pode, tá, Márcia? Pode sim. Só que a gente tem que observar algumas coisas para fazer essa substituição de maneira a não afetar muito o nosso resultado final. O que você tem que observar? Primeira coisa que você tem que observar. A sua receita tem que ter, no máximo, é o recomendado, tá? Não que você tenha que fazer isso, mas o recomendado é que você somente substitua os ovos em receitas que levem no máximo 3 ovos. Ou seja, 150 gramas de ovos. Por quê? Porque quando a gente coloca... faz a substituição dos ovos em uma receita que vão 6 ovos, 5, 6 ovos, a gente já perde ali o controle da receita. Então, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior de acertar esse resultado, de ter um resultado bom, quando a gente faz essa substituição com uma quantidade muito maior de ovos. Então, o ideal é que você sempre, primeiramente, observe isso. Sua receita precisa ter no máximo 3 ovos ou 150 gramas para você fazer a substituição e obter um excelente resultado final, tá? Primeira coisa. Segundo, você vai observar quais são as funções dos ovos naquela receita específica, tá? Exemplo, eu preciso substituir os ovos em uma receita de bolo de chocolate, vamos supor, tá? Quais são as funções dos ovos dentro de um bolo de chocolate? Principalmente, eles vão atuar dando liga, dando estrutura, dando maciez, dando umidade, tá? Então, essas 4 são as principais funções dos ovos dentro de um bolo de chocolate. Tá bom? É um exemplo. E aí, como que você faz para substituir os ovos de maneira a não afetar essas características da massa? De maneira a dar essas características para a massa através de outros ingredientes. Nesses casos, como é umidade, maciez, estrutura, a gente consegue substituir os ovos por purês, né? Purê de batata doce, purê de inhame, purê de mandioca, de batata baroa, biomassa de banana verde, purê de maçã, de banana. Então a gente consegue trabalhar com purês para substituição dos ovos quando eles estão na receita com a função de dar maciez, de dar umidade para a massa, dar liga, tá? Aí, o que eu gosto de sempre indicar para quem pede substituição dos ovos é o seguinte: não faça a substituição só com um tipo de ingrediente. Exemplo, eu vou usar o purê de batata doce. Então, não use somente o purê de batata doce numa receita que vão 3 ovos. Você vai misturar. Use pelo menos 2. Então, você pode usar o purê de batata doce mais o gel de chia, mais o gel de linhaça, tá? Sempre procure colocar 2 ingredientes ali para substituir os ovos, para que você tenha um resultado final, né, com todas as características que você busca. Macio, úmido, que cresce bem, tá? Então, é importante. Conheça o ingrediente, conheça a função para utilizar o ingrediente correto para substituir. Quando você vai substituir os ovos, o que ajuda a dar volume na massa? Você pode pôr um pouco de vinagre, né? Um pouco de suco de limão, que é o ácido, né? O ácido vai ajudar a crescer esse bolo, vai ajudar a dar maciez e dar umidade. Você pode colocar um pouquinho mais de fermento químico. E outra coisa que você deve observar é que, por exemplo, nas minhas receitas de bolos médios, né? Eu recomendo... Perdão, gente, tô tomando água aqui, minha garganta tá... Perdão.
Nas minhas receitas, quando você vai substituir os ovos, eu recomendo que você... Quando você vai substituir os ovos, não. Quando você vai assar uma receita minha, uma receita de bolo médio... Ui, Jesus! Ai, trovão, desculpa, me assustei. Quando você vai assar um bolo sem ovos, ele demora um tempo maior para assar, tá? Então, nas minhas receitas, por exemplo, que eu recomendo aproximadamente 40 minutos a 180 graus, quando você substitui os ovos, você vai deixar um pouquinho mais de tempo. Claro que sempre observando, né? Depende do forno, com certeza. Mas tenha essa consciência que pode demorar um pouquinho mais para assar, tá bom? Espero que você tenha entendido. Márcia, deixa eu ver o que mais de perguntas. Desconsiderem o pulo que eu dei aqui. Ai, Jesus, chuvão. Isali, eu sempre fico na dúvida se tenho que esperar esfriar totalmente os pães e bolos ou se devo esperar... Como é que é? Peraí. Tem que esperar esfriar totalmente. Não sei se é para armazenar ou se é para cortar. Mas de ambas as maneiras, tá? Para ambos os objetivos, você precisa deixar esfriar esse produto, tá? Por quê? Quando você tem o seu bolo, o seu pão retirado do forno, ainda tá quente, ele ainda está estabilizando as massas, né? Tanto o pão quanto o bolo. O que é isso? Eu ainda tenho o processo químico acontecendo dentro da massa. Eu tenho calor, eu tenho umidade solta, eu tenho o fermento ali, né? Tanto que os pães, quando você fatia ele quente, o sabor de fermento ele fica evidente. Porque eu ainda estou estabilizando a massa. Então eu só fatio. Se você não aguentar esperar, deixa quase ficar frio. Então deixa amornar bem para você fatiar o seu pão ou o seu bolo, tá? O ideal é esperar esfriar totalmente. Tanto para fatiar quanto para armazenar. Por que você não pode armazenar um pão que esteja morno? Porque se você coloca em um ambiente fechado, dentro de saco de congelamento, dentro de um pote, o que vai acontecer com esse pote? Ele vai encher de gotículas de água, né? Por quê? O famoso suar, que na verdade não é isso que acontece, né? Porque ele não tem glândulas sudoríparas do pão, mas ele forma gotículas de água na superfície do pão, no pote todo, e isso vai tirar a característica da casquinha crocante, porque vai amolecer esse produto, porque tem umidade ali dentro, e pode reduzir a validade desse produto, porque eu tenho maior proliferação de bactérias em um ambiente úmido, né? Então, o ideal é esperar esfriar. Depois que esfriou, você fatia e armazena, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A farinha de alfarroba é de qual classe? Qual é o grupo que ela pertence? Luciana, a alfarroba, ela não é uma farinha, tá? Apesar de ter alguns rótulos que falam que ela é uma farinha, mas ela não vai ser utilizada nas receitas com a função de farinha. Não entra no mix, porque a alfarroba ela é substituta do cacau, tá? Então você vai usar em bolos de chocolate, né, para substituir o cacau ou o chocolate, caso você tenha alguma restrição a esses ingredientes, tá bom? Então ela substitui o cacau, ela não é uma farinha. Oi, Mari, bem-vinda! Que bom que você chegou. Nani, você vai falar sobre panetone hoje? Não vou, mas se você tiver alguma dúvida, por favor, faça a sua pergunta aqui que eu te ajudo, tá? Panetone tem no Instagram, tem uma receita de chocotone. No YouTube também tem uma receita de chocotone, mas você pode tirar o chocolate e colocar as frutas cristalizadas. E a massa desse panetone é perfeita, gente. É super leve, super fofinha, tem um sabor incrível. É tão fofinha que você consegue puxar, sabe? Igual o panetone feito com farinha de trigo. Fica maravilhosa essa massa. Então, recomendo, se você está procurando uma receita ali, dá uma olhadinha no YouTube, aqui no Instagram, para você procurar o chocotone, que aí você pode adaptar para panetone. Pão de forma que vai 80 gramas de trigo sarraceno. Posso trocar por aveia em flocos finos ou precisa ser a farinha? Ana, depende da quantidade das outras farinhas. 80 gramas de aveia é uma quantidade muito grande, ao meu ver. Por quê? Porque ela vai pesar a sua massa. Então, o que eu faria? No seu lugar, eu substituiria a farinha de trigo sarraceno por 2 farinhas. Metade farinha de aveia e metade uma outra farinha. Grão de bico, feijão branco, teff ou a própria trigo sarraceno, se você puder utilizar, tá? E aí você pode usar ou o floco fino ou a farinha. Se você usar o floco fino, como o pão fermenta, demora um pouquinho mais para assar, esse floco ele provavelmente vai sumir na massa, tá? Então você pode usar das duas maneiras. Qual é a diferença? Quando você usa a farinha de aveia,
ela tende a absorver mais os líquidos da massa do que o floco, né? Porque eu tenho mais superfície de contato quando eu trituro o floco e tenho a farinha. Então, quando eu uso a farinha, o ponto de hidratação vai precisar de mais água para chegar ao ponto de hidratação, tá? É só observar isso. O ponto da massa quando você faz o uso da farinha ou do floco. Como fazer pão para não ficar esfarelando no dia seguinte? Psyllium ajuda? Luciana, Psyllium ajuda sim, tá? Ele é um agente de liga. Então, o Psyllium ajuda. Você pode, na verdade, o pão, é importante que você use um agente de liga. Então, você pode usar o Psyllium ou a goma xantana ou combinar os dois, tá? Só que para que esses ingredientes tenham efeito, eles precisam estar hidratados. Eles precisam ter água, líquido. De nada adianta você usar um agente de fermentação se a sua massa estiver seca. Faltar líquido ali para a quantidade de farinhas, para os tipos de farinhas, para a quantidade de agente de liga que você colocou. Porque o que vai acontecer? Se eu tenho falta de líquidos, o meu pão vai esfarelar. Eu vou ter rompimento das ligações ali das proteínas e o meu pão vai esfarelar no dia seguinte, mesmo eu tendo um agente de liga na receita. Então é importante sempre observar o ponto de hidratação dessa massa. Né? Ela não pode ser uma massa muito consistente, ela vai pegar na sua mão, tá? Ela vai grudar na sua mão, porque se eu colocar menos líquidos, eu vou ter um pão que esfarela no dia seguinte por conta dessa falta de umidade, tá? Que bom, Regina, que você gosta. Gosta, ó eu. Posso usar biomassa de banana verde no lugar do creme de leite? Simone, depende da receita, mas eu acredito que você possa sim, tá? Porque a biomassa espessa também, né? E ela é neutra, sabor neutro, agrega muito valor nutricional às receitas, muito amido resistente. Então eu acredito que você consiga sim, mas aí a gente tem que ver em qual tipo de receita. Recheio eu já fiz com biomassa, tá? Ela espessa bem. Eu não gostei do resultado, mas aí é pessoal, é de gosto mesmo, tá? Você pode testar com a biomassa sim. Tudo que você faz é perfeito, parabéns. Obrigada, Luciana. Fico feliz que você goste, de verdade. Obrigada pelo carinho. Pronto, gente. Ninguém vai tomar coragem pra me chamar. Eu vou chamar alguém? Brincadeira. Ninguém vai querer falar comigo, gente. Vai, me solicita aí pra eu conversar com você, pra eu te conhecer. Tô vendo só a sua foto. Vamos ver se alguém tem mais dúvidas. Depois eu dou um recadinho super importante. Acho que ninguém tem mais dúvida, né? Luciana, quando terá o curso? Luciana, nós vamos abrir a última turma desse ano no início de dezembro, tá bom? A gente vai abrir uma turma no início de dezembro. Antes de falar do curso, eu quero fazer um convite muito especial para vocês, tá? A partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, dia 14 de novembro, nós vamos iniciar uma temporada de lives. Como que funciona para quem não conhece? Todos os dias eu tenho live com você. Então, a cada dia diferente, eu vou trazer um tema diferente para explicar para você. E aí você pode ter a chance, como aqui, de tirar dúvidas, tá? Então, começa na segunda-feira, às 17h47, horário de Brasília, no YouTube, tá? As lives serão no YouTube. A partir de segunda-feira, dia 14, nós vamos começar a nossa temporada de lives de aquecimento. Aquecimento para quê? Para a Semana dos Pães e Bolos Perfeitos Sem Glúten, que vai acontecer de 28 de novembro a 2 de dezembro. Então nós vamos ter 2 semanas de lives diárias, tá? De segunda a sexta. No total serão 10 lives. E agora a gente vai ter uma novidade mega legal para fazer nessa semana, gente. Minhas alunas vão vir aqui para conversar comigo. Então, vocês vão ter a chance de conhecer as carinhas das minhas alunas, de algumas delas, né? Algumas alunas vão vir aqui para compartilhar com vocês a experiência delas com o curso, com as receitas, tá? A experiência delas com a panificação, com a confeitaria sem glúten, como eram os preparos delas. Então, serão lives incríveis. Nós vamos começar com... Na quarta-feira, nós vamos ter a primeira live com a aluna. Só que a live com a aluna, eu acho que vai ser pelo Instagram. Eu ainda vou confirmar, tá? Eu ainda tenho que ver se eu consigo fazer pelo YouTube, compartilhando. Eu acho que sim. E aí, se a gente conseguir, eu vou fazer pelo YouTube, senão vai ser pelo Instagram. Mas eu vou avisar,
tá? Eu vou colocar posts aqui no Instagram avisando o horário, o dia, tá? O tema da live. Então, as lives acontecerão todos os dias às 17 horas e 47 minutos, horário de Brasília, tá bom, Luciana? 17h47. E aí nós vamos ter essa novidade maravilhosa, né? Com as alunas, que eu achei o máximo quando eu convidei e algumas aceitaram, né? Porque vocês têm vergonha de me chamar aqui, né? De vir falar comigo, mas é muito legal. E eu sou muito grata por elas terem essa coragem de vir aqui, de compartilhar o que elas aprenderam com vocês, para vocês conhecerem a história de cada uma delas, tá bom? No meu curso é pão e bolo, né? Mas tem diversas outras receitas, né? A gente trabalha com sobremesas, com docinhos de festas, com salgados de festas. Então, é um curso completo, né? E o meu objetivo é que ele seja definitivo. Então, você tem várias opções de receitas, né? Então, é um curso com muita receitinha deliciosa de todos os tipos, bem variadas, tá bom? Então, segunda-feira, eu convido vocês para participarem aqui comigo da nossa live número 1 de aquecimento da Semana dos Pães e Bolos Perfeitos Sem Glúten, tá? Vai ser pelo YouTube às 17h47. No mais, se vocês não tiverem mais dúvidas, vamos encerrando a nossa live de hoje, tá? Foi incrível, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Eu adorei estar aqui. E vamos, segunda-feira, nós vamos começar as nossas lives incríveis, tá bom, gente? Beijo no coração, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Segunda-feira eu encontro vocês pra gente conversar muito e aprender muito sobre esse mundo sem glúten que é maravilhoso. Beijo, gente! Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau, boa noite!